Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros, alunos de ensino médio, de cursinho. Ô, gente, do cursinho aí, força aí, hein? Força que agora é só metade do ano, nem metade do ano, né, gente? Mas vocês estão todos preparados nas escolas que vocês estão, nos cursinhos que vocês estão super bem preparados. Só de estar buscando essa informação, já tá ótimo. Ah, você que tá fazendo prova amanhã, né? Buscou esse conteúdo aí, né? Olhou lá a thumb e tá buscando o conteúdo, né? Tá certo demais. E você que gosta de geografia, coisa mais deliciosa, né? Geografia. Muito obrigado por estarem aqui no canal Geografia em Tudo. Aqui é o professor Eli Gel, e agradeço a todo mundo que manda mensagem aí, gente. Muito obrigado. Tô fazendo isso com o maior prazer com vocês, especialmente para o início de tudo foi colocar essa plataforma para os alunos meus, os meus alunos que estão lá no presencial, né? Na Rede Federal, no Instituto Federal. Gente, um beijo danado, assim, pô, obrigado demais por essa companhia aí, gente, valeu mesmo, do fundo do coração, aqui com vocês, o professor Eligel no canal Geografia em Tudo. Hoje, um assunto, nossa, é uma delícia esse assunto, gente, é um assunto delicioso, mas temos que tomar cuidado. Primeira coisa, gente, qualquer vegetação, eu preciso de conservar e preservar. Conservar é utilizar, conservando para o futuro. Preservar é você, quando nós não temos inteligência suficiente para saber a quantidade de coisas que eu posso usufruir desse fator biológico que é a vegetação, eu tenho que preservar, porque eu não tenho inteligência ainda, o ser humano não fez ainda, não teve toda a capacidade de fazer uma inteligência, de sabedoria, de ciência, de pesquisa, de tecnologia para poder usufruir daqueles recursos da melhor maneira possível. Então, por isso que eu tenho que preservar. Conservar, use, conserve para as gerações posteriores. Depois, preservar, deixe intacto. Porque muitas coisas, gente, da vegetação precisam estar unidas umas às outras, seja com relevo, com clima, com vegetação, com a própria fauna. Precisam estar com uma certa interação para que elas possam existir. E dali pode sair aquela riqueza. Então tem que preservar, gente. A floresta vale muito, todos os grandes, as massas vegetais valem muito em pé também, viva, produzindo várias coisas. Então hoje nós vamos falar sobre vegetação. Nós vamos fazer uma introdução sobre vegetação. Eu quero que você preste muita atenção nessa aula de vegetação, tudo bem? Quando nós falamos de vegetação, a primeira coisa que nós temos que ver qual que é a importância. A importância para o ecossistema, ela é um ponto muito importante para o ecossistema. Importância para a proteção e formação das nascentes. Gente, que coisa mais linda as nascentes. Olha a aula depois, gente, de hidrografia, hein? Rede hidrográfica e hidrografia. Ela é muito importante, gente, que protege aqueles berços dos rios, as nascentes, os córregos. Ela forma essas nascentes, gente. Olha que interessante. Forma e protege, né? Forma e protege. Importância como mata galeria, né? Ao lado do rio, e ela fecha, a galeria fecha. E mata ciliar, quando o rio é maior, eu só tenho essa margem do rio, e essa vegetação protege de assoreamento, né? É uma coisa maravilhosa, e fora a fauna e a flora que existe aí, né, gente, dentro desse ecossistema de mata galeria e ciliar. Então evita o assoreamento, né? Minimiza os escorregamentos e deslizamentos. Gente, lembra que o escorregamento, o deslizamento pode ser um fator natural, ou seja, o solo pode ficar encharcado nas vertentes, o solo pode ficar encharcado nesses relevos mais íngremes e pode naturalmente ficar, esse solo ficar estressado e ter o deslizamento e o escorregamento. Mas o homem, quando tira a vegetação, você tira a proteção e potencializa de modo mais rápido os deslizamentos e escorregamentos. Nós sabemos muito bem isso, né, gente? Nas grandes centros, onde nós temos aí áreas de relevo que são com uma geomorfologia mais complexa, mais íngreme, né? Então, a vegetação serve para proteger. E também, gente, a vegetação regula o topoclima, aquele clima do lugar.
Olha que interessante. Então, quando você tem uma rua arborizada ou mora próximo a uma praia, pode ver que o equilíbrio é muito maior. Nós vimos isso em clima. Depois veja a aula, ou concurseiro, ou gente do cursinho, os meus alunos do ensino médio, alunos ou diletantes da geografia. Por favor, né, gente? Vai lá ver uma aula de clima que vocês vão ver que a vegetação é super importante para, por exemplo, fazer a transpiração, e tem aquele conjunto da evapotranspiração que forma os rios voadores com a massa equatorial continental e também ajuda a ter a floresta amazônica. Algo interessante. Então, imagina uma cidade sem praças, uma cidade sem ruas arborizadas. Então, por isso que é importante, ajuda o clima do lugar. Então, dá uma estabilidade, não deixa nem tão quente nem tão frio, e uma área mais úmida, tudo bem? Então, ela regula esse topoclima, por isso que a vegetação é tão importante. Agora, minha gente, eu quero mostrar para vocês alguns mapas para vocês quando caem no vestibular ou quando olham a vegetação, que tem tudo a ver com a vegetação. Alguns mapas muito interessantes para a gente aqui. Dê uma olhada nesses mapas que eu quero mostrar para vocês, tá? Porque esses mapas são mapas no primeiro momento de clima, tá, gente? Olha os mapas de climas, que mapas interessantes esses mapas, tá, gente? Esses são os mapas de clima. Por exemplo, esse daí é a distribuição, né? Primeiramente, nós temos a distribuição nesse mapinha aí, gente, a distribuição dos climas no mundo. Dá uma olhadinha, gente. Na faixa equatorial, nós temos os climas mais quentes e úmidos. Depois, os dois lados, pro lado do trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, nessa faixa toda, nós temos os climas tropicais. E daí nós encontramos vegetações de características tropicais. Depois nós temos áreas desérticas. Isso é fruto das altas pressões que incidem nessas regiões das linhas tropicais, quer dizer, menos úmidas, e daí pode ver, gente, forma aí muitas áreas desérticas próximas aos trópicos. Dá uma olhada, no Brasil não tem. Que coisa interessante, gente. No Brasil não tem, porque nós temos a massa tropical atlântica, nós temos também correntes marítimas quentes, nós temos também a enorme massa equatorial continental que forma os rios voadores, que não deixa a formação de desertos. Mas você pode ver, em todas as linhas nós temos deserto, próximos aos trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio. Dá uma olhada na Austrália ali, gente, coisa interessante, né? E depois nós temos ao norte do trópico de Câncer e ao sul do trópico de Capricórnio, nós temos os climas temperados, 4 estações do ano, umidade bem distribuída, mas não é uma umidade tão grande quanto a equatorial, quanto um tropical. É uma umidade significativa da quantidade do tropical. Mas lembra que o tropical é segmentado. Né? Quer dizer, tem época do ano que chove e tem época do ano que não chove. O temperado, a pluviosidade é mais linear, quer dizer, é mais bem distribuída, é melhor distribuída, me desculpa, durante todo o ano. Mas, né, por isso que daí em alguns climas temperados, especialmente temperado oceânico, tem vegetação mais alta. Depois nós temos os temperados frios, que são aqueles temperados muito próximos ao polo. E depois temos a zona ártica, muito frio, tudo bem? Muito frio e com baixíssima umidade. Então nós temos esse... E, gente, por que eu estou colocando o mapa do clima aí? Coloca na cabeça a vegetação, essa aula de vegetação é o reflexo em grande parte do clima. Nós vamos ver isso? Grande parte do clima. Daí também nós temos essa aí, ó. Quer dizer, num lugar muito quente e úmido e chove muito, nós temos as florestas equatoriais. Nós temos a floresta amazônica, a floresta do Congo, floresta da Indonésia, da Malásia e da Indonésia. Nós temos depois, nos lugares tropicais próximos aos mares, aos oceanos, nós temos as florestas tropicais, o rainforest. Em inglês, gente, a floresta equatorial e a floresta tropical, as duas são chamadas rainforest, mas aqui no Brasil, gente, nós somos muito mais sacados para a vegetação e dessa biodiversidade e diversidade, que sim, a Mata Atlântica tem uma boa diferença. Não deixe de assistir a aula de Geografia ou Vegetação do Brasil. Assista a Vegetação do Brasil, hein? Faz uma maratoninha e faça a Vegetação do Brasil, tá bom? Assista essa aula. E depois, então nós temos a Mata Atlântica, que ela já é tropical, mas só que está lá encostada ao oceano, então chove também bastante, mesmo nos meses que diminui a pluviosidade, os meses de inverno, no Brasilzão nosso, continua chovendo um pouco.
chuva orográfica, né? Aquela chuva de montanha, e daí forma um negócio chamado, para nós, Mata Atlântica. Floresta tropical na África. Uma coisa interessante, né, gente? Na Índia também tem floresta tropical. Então, nos trópicos, nos climas tropicais mais úmidos, floresta. Daí a savana. Daí no tropical continental, o cerrado, chove segmentado, quer dizer, verão chove e inverno seca. O que acontece, gente? Nossa, daí as plantas têm que crescer em estágios. E elas têm que ser muito adaptadas. Gramíneas adaptadas, arbustos adaptados e árvores adaptadas. Então você tem todos os 3 tipos, mas eles são mais esparsos. Depois nós temos as áreas desérticas, plantas que gostam do seco. Xerófitas, cacto. Daí nós temos, em alguns olhos d'água, nós temos até oásis, né? Uma coisa interessante. Opa, depois quando tem 4 estações do ano de chuva bem distribuídas e com uma chuvinha interessante, né? Nós temos árvores, florestas temperadas. Depois, nós temos aí um temperado, que é um temperado continental. Dificilmente vai ter uma grande floresta. Opa, nessa grande floresta, não tem grande floresta, então nós temos gramíneas. Se tem umidade segmentada, vira estepe. Um pouco de mato aqui, um pouco de mato ali, estepes. Se tem uma umidade baixinha, nós vamos ter gramíneas, as pradarias, os pampas, uma coisa interessante, né? E tem alguns temperados frios que podem chover mais. Nesses temperados frios que chovem mais, gente, mas é muito frio. Então vai ter uma floresta que não vai ser de grande biodiversidade. Ela vai ser muito homogênea. Opa, tem que ter aquelas árvores que tem forma de cone. Porque esse formato, gente, porque vai cair muita neve e a árvore não pode ficar segurando ela. Vai tudo embora a neve. Né? E nós temos folhas acicofoliadas, folha em forma de agulha. Se ela for assim, ela queima, gente. Assim ela tem uma proteção, quase uma resina em volta dela, aquelas folhinhas fininhas de um pinheiro. Floresta acicofoliada. Ou, por exemplo, a floresta do Canadá, no norte do Canadá, e a taiga russa. Né? Olha que coisa interessante. Gente, algumas florestas subtropicais que fica meio quente, meio frio, nós temos, por exemplo, o eucalipto. Origem australiana. Olha que bacana, gente. Então, quando chega daí no subpolar, né, nós vamos ter uma vegetação que é composta por musgos e líquens. Então, a vegetação é um reflexo do clima. Põe na cabeça. Vegetação, reflexo do clima. Aqui também nós temos a distribuição da vegetação. Então, veja, na linha equatorial toda, aí, gente, florestas tropicais. Amazônica, do Congo, da Malásia e Indonésia. Coisa linda, né? E depois, no trópico para cá, no trópico ao sul, nós vamos onde chove mais? Floresta tropical, rainforest. Floresta chuvosa. Ou, quando tem umidade segmentada, savanas, llanos na Venezuela, partes do Chaco, no Paraguai, e também nosso lindo, maravilhoso cerrado. Então, gente, o que acontece, tá? O que vai acontecer? Não esquece, por favor, que daí nessa relação que nós temos da vegetação com o clima, nessa relação impressionante que nós temos com o clima e com a vegetação, nós vamos ter, como falei para vocês, a vegetação é reflexo do clima. A vegetação é resultado da interação entre o clima, o relevo e o solo. Nessa interação, gente, coisa mais linda, aparece, daí vão ter essas marcas, essa demonstração desse resultado entre clima, relevo e vegetação. A vegetação a vegetação, gente, é o primeiro elemento natural a ser tocado em qualquer intervenção antrópica. Ela sofre demais, porque também, gente, ela é muito funcional para o ser humano, por meio do quê? Porque ela vira alimento, ela vira energia, lenha. Bom, gente, antes de descobrir o carvão, gente, carvão mineral, o mundo usava lenha, gente. O mundo usava. Então, carvão mineral, gente, uma descoberta para usar ele assim, de modo sistemático, é século XVIII para frente. O resto sempre foi usado o carvão para trazer energia, para aquecer. Né? Então, carvão mineral, carvão vegetal para aquecer e para cozinhar. Também a árvore produz alimentos. Matéria-prima para construção e produtos, a árvore, os nossas lindas carnaúbas e babaçus, né? A árvore da vida, né? Aquelas palmáceas lindas, maravilhosas, né? Porque nós temos as veredas do Piauí, do Maranhão. Gente, eu uso essas palmáceas inteiras.
Opa, e serve também, gente, para eu ter prazer. Quem não gosta, gente? Às vezes eu pego e coloco uma cadeira na frente das árvores, que eu tenho algumas arvorezinhas que eu tenho, eu fico olhando e falo assim, eu não preciso de nenhum outro tipo de imagem, é um prazer olhar uma figueira brava, um pau-brasil, um prazer olhar um café, um arbusto de café, um prazer olhar uma pitanga, um ipê amarelo. Não, gente, é uma coisa linda, maravilhosa, é um hedonismo, a busca pelo prazer, a busca pela paisagem, né? É um elemento da paisagem, por favor, gente. Então nós temos, na vegetação, vamos sempre lembrar tamanhos. Isso daí chama estratos com S, estratos da vegetação. Lembra que extrato com X é quando eu pego a madeira e vou moer e vai sobrar essa madeira moída, eu posso usar para fazer celulose e papel. E também eu posso usar para fazer compensado, né? Hoje as resinas estão ultra mega evoluídas, não tem aqueles compensados que fica diluindo na nossa mão, não posso estragar essa madeira, então tem que usar uma resina muito boa para fazer os compensados, tá bom? Uma chapa assim e no meio os compensados, tudo bem? Então nós temos estratos vegetais, com S, porque são camadas que nós vamos falar, tudo bem? Primeiro estrato é o estrato arbóreo, as florestas. Ô, gente, estrato arbóreo, para ter floresta é um negócio muito difícil. Eu preciso ter uma umidade relevante. Umidade relevante. Como que é essa umidade relevante, né? Climas quentes. Se tem clima quente e umidade relevante, biodiversidade. Eu tenho biodiversidade. Se eu tenho umidade, né, assim, bem distribuída e climas frios, eu tenho florestas... as florestas que nós temos no temperado oceânico, que elas têm uma boa diversidade, mas elas são formato de bosque. Não são todas juntinhas. Assista a aula do Brasil. Não são todas juntinhas, então eu tenho, quando tem a neve, depois na estação de inverno, eu vou ter toda essas árvores vão entrar quase em estágio de hibernação. Então, mas daí, gente, eu tenho um temperado frio com umidade também bem distribuída, e daí tem as florestas homogêneas, um lugar mais frio, que nós falamos das coníferas. Então, para ter árvore tem que ter bastante umidade, tudo bem? Daí quando vem o outro estágio mais baixo, plantas com até 5, 6, 7 metros, não pensa que é árvore, pode ser um arbusto, tudo bem? Então, nós temos, porque, gente, tem árvore aí de mais de 40 metros, tem árvores aí enormes na floresta amazônica, ou as coníferas, né? As florestas aciclofoliadas. Daí tem o estrato arbustivo, que é mais baixinho comparado a esses monstros lindos, maravilhosos, monstros no bom sentido da palavra de vegetação, né? Nós temos aí a umidade segmentada, então arbustos retorcidos que vão crescendo em etapas, tudo bem? Arbustos retorcidos e raízes muito profundas, coisa mais linda o cerrado, tá bom? Então vai ser ele menor e depois você vai ver a savana, os cerrados lianos, o Chaco, possuem animais maiores de grande porte. Tá bom? Animais, porque daí você tem um espaço maior para ele circular, tá bom? E daí tem a umidade, a baixa umidade, que daí nós temos o estrato herbáceo, as gramíneas. Oh, gente, mas não pensa que a gramínea é matinho, tudo bonitinho assim, né? Parece um campo de futebol, né? Profissional. Não, nós temos matos enormes. Opa, temos 2 estados brasileiros que são gramíneas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Porque tem gramínea também no Cerrado, no tropical. São gramíneas adaptadas, mas aí nós temos os campos cheios, que a umidade já é melhor distribuída nos campos cheios, e daí eles ficam mais espalhadinhos, todos juntinhos. E depois, quando começa a diminuir a umidade, nós ficamos com uma vegetação mais segmentada, mais rara, e daí tem um pedaço aqui de gramínea, e tem outro pedaço ali, são chamadas as estepes. Campos cheios, quando a gente fala, tem as pampas, nós temos de campos cheios as pradarias, né? E geralmente nesses lugares começa, se o solo poder receber depois formar o humus dessas plantas depois que bate uma neve, você tem solos muito férteis nesses lugares, gente, seja estepes ou seja nesses campos mais com a gramínea mais bem distribuída, tudo bem? Então, diminui bem a umidade, mas tem as gramíneas muito resistentes, hein? Algumas muito resistentes. E daí com baixa ou baixíssima umidade, nós temos plantas adaptadas ao seco, xerófitas, amigas do seco, plantas de seco, xerófilas, xeros. Aí nós vamos ter isso daí do seco, amigas do seco. E daí no subpolar são os musgos e líquens grudados nas rochas e algumas outras formações. Então musgos e líquens. E daí quando chega no inverno muito rigoroso, gente, as plantas até
hibernam, tudo bem? E algumas características importantes para deixar na nossa cabeça. A biocenose é a comunidade de seres vivos, plantas, animais e micro-organismos que habitam em um determinado local, o biótopo, que é formado pelo solo, pela água e pelo clima. Então, na interação entre o solo, a água e o clima, nós vamos ter aí a biocenese, que são seres vivos, plantas, animais e micro-organismos. Lembra que os animais e os micro-organismos também são adaptados a essa lógica do biótopo. Então, quando você tem umidade, tem alguns nominhos interessantes que podem cair no vestibular. Nós temos um nominho, por exemplo, plantas que gostam da água, hidrófilas. Plantas que gostam da umidade, higrófila. Plantas que são amigas do seco, nós acabamos de falar, xerófila. Relevo, plantas que são relacionadas a relevo, né? Nós temos as orófilas, altitude. Ombrófilas, que gostam de sombra. Opa, umbrella em inglês. Ombros, né? Em grego daí vai ficar ombrófila, plantas que gostam da sombra. São aquelas plantas, gente, que tem mais ou menos, ficam nas encostas das montanhas e tem uma hora do dia que o sol vai se pondo, ela vai ficar sombreada, tudo bem? Plantas que gostam de uma luminosidade, menos ou mais. Nós temos as helófitas, gostam de muito sol, né? Nós temos as ombrófilas, acabei de falar da sombra, ausência um pouco do sol, e as tropófilas, que adoram uma luminosidade. Geralmente são as plantas que nós temos aí na parte superior da massa vegetal da floresta amazônica, ou as do cerrado, são tropófilas. É um negócio que adora esse seco aí, essa luminosidade, intensa luminosidade. Temperatura. Tem plantas que são microtérmicas, mesotérmicas, alternando de temperaturas que adoram 4 estações do ano. E tem plantas macrotérmicas. E tem combinações, né? Luminosidade, temperatura elevada e umidade arbórea. Floresta tropical alta e grande biodiversidade. Umidade com mesotermia. Arbórea, coníferas e taiga. Umidade alternada, né? Nós temos aí os campos, a savana, os cerrados, acabamos de falar. Baixa umidade, gramíneas e xerófilas. Baixa temperatura, tundra, acabamos de falar. Aí, gente, são os estratos vegetais. Estratos, embaixo, gramíneas, depois nós temos arbustos e as árvores, né? O estrato arbóreo. A mesma coisa aqui, né? Nós temos aí lugar seco, deserto, xerófilas, depois começa a ter maior umidade, nós vamos aumentando o tamanho das plantas até chegar na maravilhosa, super poderosa floresta amazônica, tudo bem? Vamos lá para os exercícios, vamos aqui para os exercícios, dê uma olhada nos exercícios, bem legaisinhos os exercícios que nós temos aqui, olha lá, exercícios, vamos fazer 2 exercícios, sempre legal, né? Fazer esses 2 exercícios, deixa eu ver, aumentar aqui para vocês, olha lá, as formações vegetais são tipos de vegetação facilmente identificáveis na paisagem e que ocupam extensas áreas. E o elemento mais evidente na classificação dos biomas, legal, né? No biótopo, a relação entre o clima, a vegetação e o solo, a coisa mais evidente é a vegetação, por isso que é a mais destruída no primeiro momento, né, gente? E outra, porque é alimento, é construção, que nós acabamos de falar. Então, nós temos esses, por sua vez, são sistemas em que solo, cobertura vegetal, como as florestas tropicais e florestas temperadas, as pradarias, os desertos e as tundras, né? Em escala planetária, os biomas são unidades que evidenciam grande homogeneidade nas características de seus elementos. Está aí no livro didático, né? Daí, nós temos que ver, ao falar das interações entre elementos como solo, clima, relevo, entre outros, o trecho evidencia a natureza geográfica do tema referente aos biomas e formações vegetais. Então, o bioma é quando essa interação entre solo, vegetação e clima estão bem estabelecidos. Então, fica uma coisa assim que é bem destacada das suas áreas vizinhas, né? Então, por isso que a geografia estuda, a biologia estuda, tá bom? Sobre a formação vegetais, assinale a afirmativa correta. A vegetação mediterrânea tem sua maior ocorrência no sul da Europa, mas também está presente em áreas da América do Sul, Chile, América do Norte, Califórnia, África. Nós temos essa vegetação mediterrânea no Mediterrâneo da África, lá no norte da África, e também na África do Sul. Tudo bem? Vamos ver? A referida vegetação é adaptada ao clima úmido, sem estação seca. Não. Gente, o verão do Mediterrâneo é seco.
O verão do Mediterrâneo é seco. Ao contrário do clima tropical nosso, tá? Que o verão é úmido. Então, já está errada. A floresta amazônica presente no Brasil e em outros países da América do Sul, ela é enorme, né, gente? Corresponde à chamada floresta boreal e taiga. Não, gente, taiga é conífera, ô louco, taiga é conífera. A vegetação de savana ocorre em áreas onde chuvas se concentram em alguns meses do ano, desenvolve os estratos arbóreos, arbustivos e herbáceos. Onde tem água constante no clima tropical, por exemplo, ao lado dos rios e lagos, nós temos árvores de grande porte. Mas daí, quando eu vou diminuindo ou ficando longe desses olhos d'água, a planta vai indo para o tamanho do jeito de arbusto, tá bom? Então, a vegetação de savana ocorre em áreas onde as chuvas se concentram em alguns meses do ano, desenvolvendo estratos arbóreos, arbustivos e herbáceos. Então, na mata ciliar e mata galeria. Acontece muito no Cerrado brasileiro. Em maior extensão, as savanas são encontradas na América do Sul e na África. Também em menores porções na Austrália, chama bush, e na Índia. No Brasil, a savana corresponde ao domínio cerrado. Gente, eu colocaria essa certa. As florestas tropicais equatoriais possuem uma biodiversidade marcante. No continente europeu, a maior parte dessas florestas... No continente europeu, gente, é só tropical, é temperada, floresta temperada. Aquela floresta em formas de bosque. A floresta do Robin Hood, a floresta do Shrek, né? Formas em bosque. Porque daí quando chega muito frio, são caducifólias, folhas que caem. Tudo bem? Eu acho, gente, que essa C, a resposta C, vamos lá ver? Resposta C. Resposta C, perfeito. Vamos ver essa outra aí. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Estende-se por mais de 8 milhões de km² e por diversos países sul-americanos. Lembra? A maior floresta do mundo é a taiga, a Rússia. Mas não é biodiversificada, por isso que eles estão falando isso aí, a gente está falando, tá bom? Sobre esse bioma, é correto afirmar que, no Brasil, a floresta ocupa áreas de 9 estados da federação. Nossa, que difícil esse exercício, gente. Vamos ver se todos eles estão no norte do país. Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Um pedaço de Tocantins, um pedaço de Roraima. Vamos ver. Na variação topográfica é responsável pela existência de 3 estratos da vegetação da mata: igapó, várzea e terra firme. Veja a aula de geografia do Brasil. Veja que tem esses estratos, tá bom? Que é a várzea do lado do rio, né? Igapó dentro do rio, várzea que fica inundada periodicamente, tá bom? E a terra firme, que é a ileia amazônica, a maior parte, tá bom? Igapó é interessante, 1 e 2, vamos lá ver, a exuberância da vida vegetal na Amazônia reflete a alta fertilidade. Alguns lugares é fértil, alguns lugares você tem solos férteis, manchas, mas a maior parte do solo da Amazônia por causa autótrofa, a planta ela produz o próprio alimento. Então, a planta, quando cai as suas folhas, ela produz o humo que vai alimentá-la. Então, esse negócio de alta fertilidade, esse é um falsinho aí, gente. Trata-se de uma floresta latifoliada, perene e higrófila, que abriga também enclaves. Então, ela é latifoliada, folha larga, tudo bem? Ela é perennifólia, ela não é que fica sempre a folha, mas ela é substituída rapidamente. E gosta da umidade, que abriga também enclaves de campos. Quem descobriu isso daí foi o nosso lindo, maravilhoso geógrafo Aziz Absaber, tá? Esses refúgios aí, interessante. Então, gente, olha, vamos ver as alternativas lá, né? Vamos ver se tem alternativa, mas esse é interessante, né? Por isso que nós temos a floresta é enorme. Aquele negócio de na primeira ali pega um pouquinho aí o Tocantins, mas é interessante, tá vendo? Olha lá, Tocantins e Roraima, especialmente Tocantins com floresta, interessante, viu, gente? Esse que é o problema, né? Mato Grosso do Sul também não. Olha que legal. Cuidado, Mato Grosso do Sul também não. É Mato Grosso, MT. Essa sigla existe difícil, gente. Por isso que tem que ter. Então, A2, legal. Esses 3 estratos. E A4, tá bom? Muito mega obrigado, por favor, gente. Agora nós somos preparados para vocês assistirem a aula de geografia, a aula de geografia e vegetação, só Brasil.
Não perde essa aula, dá uma maratonada aí, gente. Um grande beijo, gente. Continue estudando, por favor. Continue estudando. Pega lá seu livro, sua apostila, respeite seus professores e professoras, escutem o que eles falam, que eles estão falando só coisas legais, por favor. Muito obrigado por vocês participarem do canal Geografia em Tudo. Um beijo do Prof. Eligel e até mais, gente. Muito obrigado.